Pode sentar. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que seja um tempo abençoado, um tempo de refrigério para a minha e para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, capítulo número 7, e o versículo de número 24. Mateus capítulo 7, glória a Deus, e o verso de número 24, aleluia. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus que se manifesta na minha vida e na nossa vida. Ele disse que, Jesus Cristo disse, onde tiver dois ou mais reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, vai falar dos dois fundamentos. Ele começa dizendo: todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve esta minha palavra e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto àquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estava a multidão maravilhada com a sua doutrina. Amém? Glória a Deus. Esse texto, ou na realidade essa parábola que Jesus fala agora, ela encerra o sermão da boa aventurança. Essas palavras de Jesus, ela encerra um sermão que ele tinha pregue ali no monte. Jesus, ele tinha falado sobre muitas coisas, tinha falado sobre perdão, tinha falado sobre amor, tinha falado sobre o reino de Deus. Essas palavras agora de Jesus são palavras para selar o sermão da montanha. E ele vai dizer o seguinte: olha, não adianta nada vocês terem ouvido todas as minhas palavras, tudo aquilo que eu ministrei para vocês. E olha que Jesus Cristo ministrou muitas coisas, porque o Sermão do Monte ele vai exatamente do capítulo 5 até o capítulo 7. Jesus vai falar, só para você ver alguns temas daquilo que Jesus falou nesse monte. Jesus falou sobre os discípulos ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus ele falou sobre adultério, ele falou sobre juramentos, ele falou sobre vingança, ele falou sobre amor ao próximo, ele falou sobre dar esmolas, ele ensinou como orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou como jejuar, ele falou dos tesouros que nós devemos guardar no céu,
Ele falou sobre as luzes e as trevas. Ele falou que nós não devemos servir aos dois senhores. Ele falou que nós não devemos andar ansiosos com o dia de amanhã. Ele falou que nós não devemos julgar ninguém. Ele nos desafiou a orar. Ele falou que nos últimos dias ia ter falsos profetas. E depois de tudo isso, ele vai encerrar dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele vai falar de dois tipos de construção. E eu vou começar pelo final, por aquilo que ele falou no final, e depois eu volto para o começo, daquilo que ele começou. Ele vai falar sobre uma edificação construída sem alicerce nenhum, construída com alicerce na areia. Todos nós sabemos que esse prédio aqui que está construído, ele tem, uma parede que sobe, mais para baixo ele tem uma estrutura feita de ferro, feita de concreto, que nós chamamos de alicerce. E o alicerce é aquilo que sustenta esse prédio. Isso aqui, vai fundo. Essa coluna, ela vai fundo para poder sustentar essas paredes, aonde vai uma outra. Se você entender um alicerce aqui, isso aqui é ferro, cimento, pedra e areia. Do mesmo jeito que existe essa coluna subindo, existe uma coluna no chão, que é o que sustenta. Agora você imagina essa casa construída sem essa coluna e construída sem a coluna que sustenta. É uma casa frágil. É uma casa que corre o risco de dar ventos e desabar. E uma construção feia. Ele está falando de uma construção feia. E por falar em construção feia, eu me lembro, por exemplo, nós começamos a construir a nossa casa e nós contratamos um pedreiro, o Raimundo. O Raimundo, ele chegou para mim dizendo que ele era pedreiro. Mas depois de muito tempo eu descobri que a primeira casa que ele fez foi a minha. Ele nunca tinha sido pedreiro. E aí ele fez os nossos 3 cômodos. E o interessante é que a janela do nosso quarto, a gente colocava o trinco caía. Pá. A gente trancava o trinco caía. A gente não consigo entender. Eu não entendia nada de construção. Eu não consigo entender. Você fechava o trinco para cair, a janela ficava aberta. Aí um dia chegou um amigo meu que era pedreiro de verdade. E ele olhou eu nem falei nada do trinco para ele. Ele olhou para mim e falou assim: essa janela, ela está de cabeça para baixo. E aí a janela ficou de cabeça para baixo. A gente amarrava dentro com arame. Porque não tinha o que fazer mais. Ele tinha que derrubar toda a casa, a parede, para poder colocar a janela da maneira correta. E aí depois eu descobri que o Raimundo, ele nunca tinha construído nada. Vocês pensam que isso é um absurdo? Na última casa que a gente morava aqui, uma casa boa. Pensa numa casa boa no Jardim Planalto. A casa era boa, um terreno bom, 3 quartos, suíte, banheiro para as meninas, um banheiro nosso assim maravilhoso. Só que o quarto da Sueli tinha um problema. A janela era de vidro, a janela. Para você fechar a janela da Sueli, você tinha que sair pelo quintal e fechar por fora. Sentar a janela com o trinco fechando por fora. Então se o ladrão entrasse lá, ele era só abrir a janela da Sueli por fora, porque a Sueli não poderia fechar por dentro. Ela tinha que dar a volta. Se ela quisesse fechar a janela, ela tinha que dar a volta por fora, no quintal, fechar a janela e depois entrar de novo.
Para ela estava fechado, mas quem entrasse podia só puxar o trinco e abrir. Isso é, a gente acha graça desse tipo de edificação, e é para achar graça mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tem muita gente construindo a sua casa espiritual, a sua vida, fazendo uma casa exatamente como essa, aonde o trinco abre por dentro, por fora, aonde o diabo, com qualquer coisa que ele oferece, ele vai abrindo e tendo acesso ao nosso coração, tendo acesso à nossa vida. A gente tranca por fora, mas o diabo abre por fora. A gente ri desse tipo de construção, onde a janela é aberta por fora. Mas quantos estão edificando as suas casas, aonde o diabo vem, ele abre por fora, porque é uma edificação que não está sendo construída pela palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele diz assim: olha, aquele que constrói casa que é edificada na areia, são pessoas insensatas. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa sem razão, uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não para pensar que esse tipo de construção, não, na realidade, ele não vai se transformar em uma casa, vai se transformar em um barraco. Tem pessoas que em vez de construir uma casa espiritual, eles estão construindo barracos espirituais. Você lembra a história dos 3 porquinhos? Eles construíram uma casa de madeira, o lobo mau vinha, assoprava, e a casa caía. Construiu uma casa de palha, o lobo mau vinha, soprava, e a casa caía. Tem pessoas que estão construindo as suas casas de palha, de madeira. Qualquer vento de doutrina, qualquer dificuldade, qualquer tribulação, essa casa cai. Como é que eu sei que a casa cai, pastor? Qualquer dificuldade, essa pessoa está dizendo: eu vou abandonar Jesus, eu vou abandonar a igreja. Quando a pessoa abandona a igreja é porque ela já abandonou Jesus faz tempo. E Jesus diz assim: esse tipo de pessoas são pessoas insensatas. Mas ele vai: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, são comparados a um homem prudente. O Senhor vai dar 3 tipos de material para você construir a sua casa. Nesse versículo, Jesus Cristo, ele como o dono do depósito, ele vai financiar e vai te dar 3 tipos de materiais para você construir a tua casa. E o primeiro, ele vai dizer: todo aqueles, primeiro material, ouvir. Ele diz: pois todo aquele que ouve. A primeira coisa que nós temos que entender é que antes de fazermos, nós precisamos ouvir. Ouvir a direção que o Espírito Santo está nos dando. Ouvir a direção que Deus está nos dando. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus, ele conversava com Moisés, para quê? Para dar a direção, e Moisés ouvia a voz de Deus. O que acontece nos últimos tempos, é que as pessoas estão ouvindo vozes de muitas pessoas, de muitos deuses, mas eles não estão ouvindo a voz do Deus verdadeiro. Eles estão como criança, como Samuel,
que foi entregue ainda criança, com cerca de 12 anos, para morar na casa do profeta Eli. E a Bíblia diz que de noite Deus veio com a voz chamando Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel não entendia a voz de Deus. Ele achou que a voz de Deus era a voz do profeta, era a voz de Eli. As pessoas não estão ouvindo mais a voz de Deus. As pessoas nem querem ouvir a voz de Deus. Isso é novidade, pastor? De maneira nenhuma, não é novidade. Porque Paulo, escrevendo há 2000 anos atrás, escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer: vai chegar um tempo em que as pessoas vão criar bichos nos ouvidos, e eles não vão conseguir entender, ou não vão ouvir a voz de Deus, porque elas vão estar com comichões, com vermes dentro do ouvido, vão estar ouvindo qualquer coisa, mas menos ouvindo a voz de Deus, ou não querem ouvir a voz de Deus. E hoje as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, as pessoas querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Eles vêm para a igreja com um pensamento, com uma concepção: eu quero ouvir isso. Se eu não ouvir isso, se o pastor não falar desse jeito, se o pregador não falar desse jeito, Deus não falou comigo. Eles querem ouvir. Primeira ferramenta, primeira material que Deus dá, que Jesus Cristo vai nos dar, é a capacidade de ouvir. E ouvir, irmão, é tremendo. Você já notou que na construção do homem, do jeito que Deus te deu, do jeito que Deus te criou, Ele colocou 2 ouvidos e uma boca? Por quê? O que Ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, não é porque para você ficar bonito. Ele está dizendo que ouvir, muitas vezes, é melhor do que falar. Que de vez em quando a gente tem que parar para recalcular a rota. Quem já se perdeu no meio do caminho alguma vez? Eu não me perdi algumas vezes, eu me perdi várias vezes. E eu oro de verdade, eu oro por cidadão que criou aquele GPS que tem no celular. Se eu fosse Deus, eu colocava ele no céu direto. Mas como eu não sou, eu oro para que esse homem tenha, se ele está vivo ainda, que ele vá para o céu direto. Por quê? Porque eu não sei ir a um bairro de Campinas se não for com aquele GPS. Tem casas aqui que os irmãos, porque eu nunca fui na casa dos irmãos que moram por aqui, que ele fala assim, é na rua tal, no Parque Dom Pedro, eu ponho no GPS, porque eu não sei ficar procurando e eu nem tenho paciência. Mas nós precisamos de vez em quando parar, ouvir Deus falar conosco, para que possamos recalcular a nossa rota. Você já digitou no GPS, já andou com aquele GPS no celular? Aí você erra, aí aparece lá em cima, traçando uma nova rota, recalculando a rota. Aí a Google fala assim, recalculando a rota, entre à direita, vire à esquerda, siga 10 metros, à esquerda você estará no seu trajeto. Se muitas vezes a gente não para ouvir aquilo que a Google está falando, a gente se perde de novo. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, primeiro material para construir uma casa firme, com alicerce forte, ouvir. Agora, ouvir o que? Segundo alicerce, a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é ouvir a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, vai dizer no capítulo 3, bendito, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. É muito interessante, irmão, você praticar a disciplina de ouvir a palavra de Deus. De você tá, e hoje está tão fácil você ouvir a palavra. Você vai dirigindo, você pode colocar no seu carro lá a palavra de Deus. Você está andando de ônibus, você pode colocar no seu celular o fone, ouvindo a palavra de Deus. Não há desculpa hoje para você não ouvir
a palavra de Deus, para você não ter um contato com a palavra de Deus pelo menos uma vez durante o dia, porque você pode ouvir no celular, você pode ouvir na sua casa, você pode ouvir dirigindo, você pode ouvir de várias formas. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que ouve a minha palavra, e ele diz, pratica. Você já parou para pensar, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, digamos que ela tem 10 anos no Evangelho, digamos que por ano, por mês, ela tenha participado de 4 cultos, em 10 meses dá quantos cultos? 40, não é isso? No ano dá 48, não é isso? Uma vez por semana? Vamos ficar em 10 meses, 40, digamos que desses 40 ela ouviu 1 hora de pregação, dá 40 horas de mensagem. Se você parar o tanto que você já ouviu de mensagem, se você tivesse praticado pelo menos a metade, você já estava voando, estava aleluiado. É que a gente escuta a palavra e a gente diz assim, cara, Semana Viva foi top. Você viu aquela pregação? Você viu o jeito que aquele pastor pregou? E a gente sai daqui e não faz nada com aquilo. Não faz nada. E aí a palavra, ela serve, sabe o quê? Para condenar eu e você. Porque naquele dia que nós chegarmos diante de Deus, não teremos desculpa, porque ouvimos a palavra, mas não praticamos a palavra. E Jesus Cristo disse, olha, se você quiser criar um alicerce forte para a sua casa espiritual, comece a ouvir a palavra e comece a praticar a palavra de Deus. Não é só ouvir, é ouvir e colocar em prática aquilo que Deus quer. E Jesus diz, todo aquele pois que ouve esta minha palavra e a pratica, será comparado a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que antecipa o caos. Ela se prepara para o momento da adversidade. Ela se prepara para o momento da tempestade. Porque o que vai acontecer? Você imagina só a figura que Jesus Cristo está pintando. Ele está dizendo, olha, existe uma casa edificada na rocha, e do lado dessa casa edificada na rocha, existe uma casa edificada na areia. E ele está dizendo, o mesmo vento, a mesma tempestade, que vem para a casa edificada na rocha, ela vem para a casa edificada na areia. Só que uma permanece firme e não cai, e a outra cai por quê? Porque não tem alicerce segurando, ela não está segura em nada. Ela só é bonita igual a outra, mas não está com suas bases firmadas em nada. O que ele está dizendo para mim e para você? Está dizendo para eu e você construirmos a nossa casa espiritual na palavra dele. Sabe por quê? Porque a tempestade ela vem, a dificuldade ela vem para todos, para todos. A diferença é que nem todos no meio da tempestade vão ficar de pé, algumas pessoas vão cair. E vão cair por quê? Porque Deus quis? Não, porque não construíram a sua casa sobre a rocha. Não construíram a sua casa sobre Jesus Cristo. Construíram a sua casa no oba-oba, construíram a sua casa na igreja, no pastor, mas não construíram a sua casa em Jesus Cristo. Ouviram, e não praticaram a palavra de Deus.
Porque ele vai dizer o seguinte: olha, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. O que ele está dizendo? Ele está falando de vida, irmão. Ele está falando que dificuldade vai vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, vai bater. Vai soprar vento sobre a nossa vida. Mas o que vai dizer se a nossa casa vai estar de pé amanhã, é a maneira que eu pratico a palavra de Deus hoje, se eu escuto a palavra e se eu começo a praticar. Por que ele fala de praticar a palavra? Porque com a prática, ela vem a perfeição. Deixa eu falar uma coisa para você: vida com Deus não é só não é teoria, é prática. Você está entendendo? Vida com Deus não é teoria, é prática. Você imagina só, quem já viajou de avião? Imagina só, vocês que viajaram de avião. O piloto, ele vai fazer um curso, e aí ele passa 2 anos dentro de uma sala de aula, aprendendo a dinâmica da aeronave, o curso do vento, olhar a bússola dentro da sala de aula. Aí termina, aí ele vai pegar o avião para voar. E aí você está dentro desse avião. Você iria dentro desse avião? Ele só tem prática, ele só tem teoria. Você iria? Não, agora, viajar de ônibus. Todo mundo viajou de ônibus aqui já, amém? Então você imagina só, o cara vai lá, carteira D. O cidadão vai lá, na autoescola, ele se matricula, e ele faz o CFC, é isso? CFC. Aí ele faz o CFC, e aí você vai viajar daqui para Belo Horizonte, e ele nunca dirigiu na vida dele, ele fez a aula de CFC, que é 1 semana mais ou menos, é 15 dias, não sei, 15 dias? 10 dias, ele vai lá todo dia, põe o dedo lá no negócio, lá ele faz a aula do CFC, aí chega lá, você está dentro do ônibus para viajar, pensa num lugar legal, Fernando de Noronha, vai de ônibus. Aí o dono da empresa fala assim: olha, senhores passageiros, o Francisco, ele é o nosso novo funcionário, ele fez 10 aulas de CFC, ele nunca dirigiu um ônibus, mas ele fez 10 aulas de CFC, ele vai dirigir esse ônibus até Fernando de Noronha. O que vai acontecer? Vai ter passageiro pulando pelo vidro do lado. Não, eu não vou nesse negócio, cara, ele não praticou. Por quê? Porque uma pessoa que não pratica, ela não tem conhecimento, na realidade, da verdade. E é por isso que Jesus Cristo diz: não adianta você ficar um tempão todo só ouvindo, e não praticar a minha palavra, porque quando você pratica, isso vai te capacitar a vencer os momentos da dificuldade. Se o Francisco não praticar, no momento que tiver uma curva, ali, quando vai ali pela Minas Gerais, que a Minas Gerais é assim, ó, quando o ônibus vira assim, a sua perna fica do outro lado, ele está virando assim. Quando vier uma curva, o Francisco vai capotar esse ônibus, ou talvez não vai nem sair para lugar nenhum com esse ônibus, porque não tem conhecimento nenhum, porque não praticou. O único conhecimento que ele tem é o conhecimento teórico. E tem muitas pessoas que a vida está demolindo, porque o único conhecimento que ela tem é um conhecimento teórico. Você tem que ouvir a palavra de Deus, e você tem que praticar. Por quê? Com a prática vem o amadurecimento. E Jesus, ele vai dizer: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, é comparado a um homem prudente
que edificou a casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Que a nossa vida, ela seja edificada em Jesus Cristo, através da prática da sua palavra. Não existe outro meio que a sua vida, que a minha vida seja edificada em Cristo, através da prática da sua palavra. Você pode se colocar de pé? Eu acho que, deixa eu me lembrar, eu não sei qual foi o pastor que estava aqui na Semana Viva, que ele falou que foi o Eduardo, que a maioria das pessoas que moradores de rua, que você vai lá pregar para eles pregam para você, eles conhecem a Bíblia mais do que você. Ele usa o nosso dialeto, porque crente tem dialeto. Crente, qual é o dialeto do crente? A paz do Senhor. Qual é o outro dialeto do crente? Aleluia. Isso é dialeto nosso. Eles conhecem. E por que eles estão lá? Porque faltou a prática. Porque não é só conhecer. É conhecer e praticar. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, neste momento. Que o Senhor possa abençoar o teu povo. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, meu Deus, a tua igreja. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra. Pai amado, que nessa tarde, ó Pai, nós possamos ouvir a tua palavra e praticar, meu Deus, a tua palavra. Derrama do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo, Pai. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga, Deus abençoe. Saia daqui e pratique a palavra do Senhor. Até quinta, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe sua vida.